Laura. Eu sou Karen. E esse é o Por que Não? Hoje a gente vai falar sobre um período que pra você tá começando. Tá. E pra mim já é uma coisa que Você já estou convivendo, que é a menopausa. E o quanto isso assusta. Então por que não falar sobre isso, né? Devemos falar sobre isso, até porque tem muita mulher que se encolhe com relação aos sintomas, porque os sintomas assustam. Assustam mesmo. Você sabe que eu fui botar assim, ó, menopausa. E aí vem sintomas. Aí vem na internet, né, botando os sintomas e vem lá, sei lá, 8 sintomas e depois mais. Aí eu clico ali, vai embora, né? Que isso? E eu tive que me informar, porque de começo eu quis bancar a durona, né? Não vai acontecer comigo. Não, até você, eu vou encarar. Não tem isso não. Bobeira isso. Eu vou encarar. Aí começou os calores. Me conta aí, porque eu não tive calores. Horrível. E acomete a gente nas piores horas, entendeu? No meio da noite. Mas fica quente o tempo todo? Ou quente, frio? É um desregulamento da nossa temperatura. E aí eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que eu pesquisei sobre isso e agora tem muita novidade. Muita novidade. Eu fiquei tão satisfeita de saber de certas coisas aqui. Aí vieram os calores. Depois, a irritabilidade. Isso, mudança de humor. Secura vaginal. A depressão, a gente fica de baixo astral, a gente oscila. Uma hora a gente tá tranquila, da outra hora a gente sai no fundo de poço. E esquecimento. Mas foi esse o sintoma que me fez procurar ajuda. Porque a gente sente burro. Eu, de repente, comecei a esquecer coisas óbvias. A não conseguir concatenar um pensamento. Falta palavra, né? As palavras somem. Às vezes você sabe o que você quer dizer e não consegue sair daqui pra aqui. E o pior é que a outra pessoa tá né? E com quem quando você tá você conversando. esquece completamente o que você tá falando. Não, e aí você olha pra cara da outra pessoa, quase que pedindo socorro. É um misto de pedir socorro e desculpa, né? Tipo, porque você para assim, tipo, pra onde eu tô indo? Como eu fiquei... Isso foi o que mais me incomodou. Aí, quando eu voltei ao Brasil, porque a gente tem ainda plano de saúde lá, eu procurei minha médica e eu comecei a fazer reposição hormonal. Quintura, eu ia tirar de letra. Dar uma engordadinha, eu ia tirar de letra. Mas a burrice crônica que começou a me acometer, não deu pra mim, não. Aí eu comecei a fazer a reposição hormonal, legal. Às vezes a burrice chega um pouquinho, mas daqui a pouco volta de novo. Mas eu tô me sentindo outra pessoa. Eu fiquei assustada com os sintomas, assim. Né? Não é que você vai ter todos os sintomas, né? Não, dizem que são todos. Em diversas então, ocasiões. Em algum momento esse calor vai vir pra mim. Tá. Diversas ocasiões. Vou trazer pra mim. Esse verão carioca. Não, é um verão carioca. De repente você começa a transpirar assim. Do nada. Você não fez atividade física, você não estava correndo de um lado para o outro, Aí eu fui pesquisar sobre isso e tem um médico Dr. André Vinícius, maravilhoso, passei a segui-lo, que ele estava contando sobre isso e eu não confio em médico homem para essa área, sabe, meninas? Porque me fala. Não sei por quê. Porque eles não são meninas, eles não têm vagina, eles não têm ovários, eles não sabem o que é gravidez. Então, eles têm o conhecimento, mas tem também... Mas esse cara eu confiei, porque ele disse que ele não sabe, como ele não passa por isso, ele se sente na obrigação de saber muito mais. E algumas poucas vezes que eu tive encontros com médicos nessas regiões só nossas, privadas, entendeu? Não bateu. O santo não bateu. Primeiro que eu detesto que alguém me diga o que eu tô sentindo. Se eu tô lá pra dizer o que eu tô sentindo, como é que o médico vai dizer o que eu tô sentindo? Ou que você não pode sentir, não. Isso aí você não pode. Aí não bateu. Mas aí que tá, com esse cara bateu. Então esse doutor André Vinícius,
Entendeu? A preocupação dele, ele estuda isso, e ele falou que todos esses sintomas são porque a gente para de ter o hormônio estrogênio. Que para, né? Os ovários param de exatamente. fabricar estrogênio. Mas esses sintomas, sabe por quê? Porque eles são cerebrais. Porque não age só. Né? Falta a quintura, falta o hormônio no cérebro que regula. Porque a gente é inteiro, a gente não é pela metade, né? Que regula a nossa temperatura. Faltou o hormônio aqui, a gente sente os calores. Mas então, você começou a fazer a reposição hormonal. Sim. Isso. Equilibrou. Mas porque você começa a botar o hormônio que tá te faltando, né? E tem que ser um acompanhamento, né? Porque a gente... não é qualquer um, não. Tem que não é procurar qualquer um hora. médico. Exatamente, tem que fazer um monte de exame antes, não é isso? E faço novamente quando eu volto ao Brasil. Aqui também eu faço, em Portugal. E isso, assim, essa reposição isso também de pessoa, hein? Também tem, não é um valor único para todo mundo, né? Não, são vários jeitos de... Quando eu fui pro Brasil, eu já sabia o que eu não queria, porque a pessoa vai na pasta Google e diz que alguns medicamentos ingeridos podem causar não sei o quê. Oi, nada que cause. Porque antigamente era assim. E esse lance deles dizerem também que pode causar câncer era porque eles estavam... A gente, quando começou, foram um estudo que eles estavam dando hormônios equinos. Então, como eram doses cavalares, causavam problema. Isso tudo pesquisa, tá, gente? Procura um médico. A gente só tá falando aqui. Que a gente sente ou ainda não sente. A gente não sabe nada, a gente não sabe disso profundamente. Então a gente procurou saber exatamente porque é o que a gente estava sentindo. Sim. E aí eu fiquei pensando, né? Quando eu cliquei lá e vi todos os sintomas, alguns eu ticava lá, né? Outros não, outros ainda não. Mas, por exemplo, e aí a gente entende, né? Caiu a ficha, isso que você falou, que esses hormônios que começam a deixar de ser produzidos, eles não atuam só numa região nossa, eles controlam tudo, né? Por isso os sintomas. Por isso é tanta coisa ruim que acontece nesse período, que é o período da menopausa, que as mulheres, né? Vamos pensar antigamente. Nossa. Não, tem dois lados do antigamente. Não, esse antigamente eu tô pensando na minha avó. Antigamente, muito antigamente, as mulheres não entravam na menopausa, provavelmente. Morriam antes. E pariam. Engravidavam muito. Pariam um atrás do outro. Engravidavam muito. E agora, o antigamente ontem, né? Que as mulheres já não engravidavam tanto e viviam mais, sem ter esse apoio, né, de reposição, sem ter esse entendimento, né? Porque eu acho que tudo a base é o entendimento. Imagina elas né? sentirem tudo isso e sem saber Exatamente. aonde buscar informação. Não, e sem saber o que está acontecendo com elas. Antigamente as mulheres não compartilhavam. Porque a gente não chegava no produto disso, eu tô me sentindo assim. Não, ninguém falava sobre isso. E os médicos, os homens, como os detentores do poder, do saber, tratavam a gente. Tratavam. Sim. E aí, é por isso a sua desconfiança. Mas quando a gente começa a entender, né? A gente vê que o nosso corpo é muito, muito integrado, né? E por isso a gente tem que cuidar de tanta coisa. Esse médico fala exatamente disso. Uma boa noite de sono. Diz que mulheres têm que dormir mais que homens, não é? Eu concordo plenamente. Gente, eu durmo pouco. Nossa, se eu não dormir 8 horas pra mais... Sério? Eu fico imprestável. É mesmo? Mas também, depois que eu acordo, eu não paro. Você não para? Não paro. Não, mas eu durmo pouco. Assim, 6 horas? Assim, eu não tenho um número de horas, assim. Eu acordo, se eu tiver que dormir 4 horas nessa noite para o dia seguinte estar bem, eu tô bem. Não, eu não tô bem, não. No dia seguinte, eu até posso fingir que eu tô bem, mas eu não tô bem, não. Eu fico doida pra assistir esperando pra chegar. A lua outra coisa que eu até esqueci de falar. Diz. A tal da acordar às 3 horas da manhã. Que isso? Tum! E perde sono?
dia, também é uma desregulação. Porque falta hormônio naquele negócio que controla a nossa vigília e aí desregula tudo. A gente tem esse nem tinha eu anotado isso aqui. Por isso que eu tô falando. Eu vou colocar embaixo pra vocês esse melancolia. Médico. Ah. Mas outro dia a gente tava conversando sobre, não tinha nada a ver com menopausa, mas a gente tava falando de melancolia. Lembra disso? E aí você me definiu, que eu achei bem bacana a forma como você definiu melancolia. Você lembra? Como foi? Não lembro. Não lembro. Você falou que é uma... a pessoa melancólica não é uma pessoa triste. É uma pessoa que ela pensa muito, assim, que ela sente muito. É verdade. Né? Mas não necessariamente está triste. Ela pode estar saudosa. Mas isso, assim, eu acho que é o sentir muito. Isso, assim, você é melancólica? Não, sou não. Eu não me permito ser melancólica. Eu sou melancólica. Eu não sou não. Eu descobri que eu sou melancólica. Eu achava que eu era, assim, eu dizia que a saudade eu carregava em mim, assim, fazia parte de mim. Mas eu acho que eu vivo tanto, assim, eu sinto tanto as coisas, que eu sinto tanto pro bem e tanto pro mal, assim. Uma coisa pode me deixar, assim... Eu reajo. Coisas que eu não tenho paciência. Tipo, que é bobeira, que é uma conversa fiada. Ai, meu Deus, de novo isso. Eu não tenho paciência com perda de tempo. Com o que você acha. Com o que eu acho que é perda de tempo, óbvio, né? Não tenho paciência, não. Eu tenho um monte de amigas que a gente compartilha. A gente vai fazer até 40 anos de formada. A gente vai fazer uma festa lá no Brasil. Tô indo em maio lá pra poder... Entendeu? Elas já sabem que eu sou. A pessoa começa, eu tô com dó de mim, minha vida não sei o quê. Você, ai meu Deus do céu, começou lá da Índia. O pessoal fica naquele. Eu busco solução. Não, eu também busco solução. Não, mas eu já começo com o problema procurando a solução do problema. Eu deixo ele me invadir. Não. Eu deixo, assim, Isso é personalidade. Mas isso aumenta? Ou diminui? Ou acho muda? Que não. Não, isso fica. Isso né? continua. E onde isso entra na mudança de humor? Você perde a paciência mais rápido. Eu conseguia fingir. Ou eu posso ficar triste mais rápido. Ou mais triste. Ou qualquer coisa te derruba mais rápido. Tipo assim, uma coisa que você levaria... que às vezes... pra lá. Não, tá tudo bem. Cada um tem o seu. Bom, mas isso também... Desde que eu me entendo por pessoa, assim, pensante, né? Você sempre fica triste. Não é triste. Eu lembro que você me contou que na pandemia te derrubou feio, né? Porque... Eu entrei no modo combativa. Eu trago... E aí eu escrevo, né? Muito, eu leio e assim, eu quero estar com as pessoas e levar uma coisa boa para as pessoas, mas nem sempre, assim, eu tô bem. Né? Mas você tá sempre ali pra ajudar as pessoas. Isso é legal, Mas... Eu falei que eu já te admiro pra caçamba por causa disso. E você, por isso que a gente tá aqui. Lembra aquele negócio? Já estamos dando foco. Desculpa, gente. Peraí, parênteses. Lembra quando você falou do negócio das energias, das bolhas, não sei o quê? Cara, eu acho que eu te mandei esse vídeo de um cientista, eu acho que é cientista, explicando das vibrações. Por exemplo, se você está numa vibração feliz, se você tenta manter essa vibração positiva, não é feliz, né? Porque você não consegue ser feliz o tempo todo, mas positiva, pensar positivamente, né? Você vai atrair... Sim, as pessoas positivas para você. E as situações positivas. E quando você tá num mau dia, por exemplo, ou você é uma pessoa que... Tem pessoas que parecem que andam com uma nuvenzinha... Rodeando elas. E às vezes aquela pessoa chega, né? E você já sente o peso. Tem os ladrões de energia. Isso! Tem a galera que ela... Nossa, mãe. E a minha parece que vai com elas. Então... Ele esgota muito rápido. E eu percebo direitinho essas pessoas. Então, eu custou perceber. Não é porque me esgota. Mas eu lembrei disso porque você tinha falado aquilo das bolhas. Que eu tenho essa capacidade de perceber. De perceber essas... Eu não gosto, mas eu tenho.
percebo quando a pessoa é boa, quando a pessoa é ruim. Não quer dizer que eu não vou continuar convivendo e nada, não. Não, claro, mas você vai se alimentar mais, protegendo, né, para poder lidar. E lembrei muito de você, das energias chamarem energias parecidas. E aí até ele cita o exemplo de, você está numa energia, num modo, numa vibração baixa, né, que tá cansado, tá triste, tá ruim. Tem gente que vive nessa vibração. Mas e aí acontecem coisas assim. Mas você vai no mercado, você vê pega uma fila. Você vê que essas pessoas continuam atraindo situações não tão boas para elas. A nossa vida, minha, do meu marido, dos meus filhos, a gente teve muito a ver com o lance de energia. Quando a gente casou, quando a gente ia casar, a gente já tinha concatenado na cabeça os projetos da gente todinhos, a gente combinava as coisas, a gente corria atrás. E por conta disso, as coisas vêm trazendo. Eu lembrei muito. A gente faz sacrifícios, todos os sacrifícios que a gente fez, abrir mão das coisas, tava tudo bem. Sim. Eu acho que faz parte da vida a gente fazer sacrifícios e abrir mão das coisas para conseguir outras. Sim. E fomos atraindo. Agora me obriga a fechar esse parênteses e voltar para a menopausa. Sim, vamos voltar, gente. Tá de fofoca de novo, né? A gente vai abrindo parênteses, colchetes, chaves. E voltando à menopausa. Sim. A minha galera da minha idade está todo passando por esse. E a gente não comentava sobre isso entre a gente, né? Pois agora... e aí emenda num outro assunto que a gente pode discutir depois, que é o etarismo. Eu vi a Cláudia Hanna esses dias desfilando com... Você viu? Achei muito legal. Também achei. Não somos velhas aos 62 anos. Porque a gente tem tanto né? Porque, na verdade, devia ser meio invertido a coisa. Eu acho que tinha que ser. Porque a gente acumulou tanto, E quando a gente é muito jovem, a gente fica focado em coisas... que depois a gente vê que não valeu nada, perdemos tempo com bobeira. Também acho. Adquirir e parecer. A gente faz muito isso quando a gente é mais jovem. A gente quer parecer para os outros sem se preocupar. E mostrar para os outros coisas que a gente tem. É isso. Tá, o que você recomenda, assim, baseado na sua experiência, para minimizar assim, os efeitos desse período que a gente está vivendo? Antes de eu começar a reposição, eu tomava muito chá de amora, fazia uso direto e durante muito tempo funcionou. Durante bastante tempo. Exercício? Muito. Quando eu comecei com essa... Não, mas a gente já faz exercício há bastante tempo. Mas eu intensifiquei muito. Porque baixa, né, o metabolismo, né? Ele fica agora, lento. Além de a gente fazer... Você, minha companheira de pilates, musculação, a gente faz pilates, faz musculação e caminha. Pelo menos 1 hora por dia, todos os dias. Menos sábado e domingo. Às vezes sábado. Aí a gente come chocolate, né? Eu não gosto de chocolate. Eu não gosto de doce. Mas então, exercício. Exercício. A médica, porque não é todo mundo que pode fazer reposição hormonal. Por isso procurar que a gente precisa um médico, né? Conversar, tentar entender e falar sobre isso. Falar com o seu parceiro, falar com o seu médico, falar com seus amigos. Porque tudo que a gente guarda apodrece a gente. E não achar que você tá maluca, não achar que você tá ficando burra, não achar que só acontece com você. Acontece com todas nós. E é isso. Eu sou Laura. Eu sou Karen. Esse é o... Por que não? Tchau, tchau.